Então, a rigidez e o bloqueio, né, no contato não implicam necessariamente que uma psicopatologia esteja configurada como tal. Como anteviram Pels e Flávio Goodman, em sua sabedoria, o organismo se vale de resistências para a defesa do self quando este se encontra em situação de potencial ameaça ou impossibilidade de contato. Certo? Então, o que acontece aí? Eu tenho, né, uma fronteira de contato e essa fronteira de contato ela tem, né, toda a possibilidade, né, de entrar em relação com o meio, né? Um processo de nutrição de coisas tóxicas e não tóxicas, né? Ou seja, na nossa relação, certo? Lembra que nós absorvemos muito do meio, certo? Nós absorvemos muito do que é essa relação com o meio. Agora, é importante para a gente compreender que uma fronteira saudável, o que é um indivíduo saudável? Um indivíduo saudável é aquele indivíduo que, na sua fronteira de contato, né, torna-se, né, na sua relação com o meio, rígido, quando está nutrido, e permeável. O que significa isso em termos de seres humanos? Veja bem, né? Um indivíduo, né, na sua relação com as outras pessoas, se eu for absorver tudo o que as pessoas passam para mim, né? Todas as novidades do meio, eu entro em confluência com o meio, certo? Eu vou perder os limites dessa fronteira de contato de forma efetiva. O limite vai existir, mas, né, eu estou absorvendo indiscriminadamente, né, as coisas do meio, que não é bom. Por quê? Porque o meio tem coisas boas e coisas, né, tóxicas que vão me fazer mal. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho que transitar entre a rigidez e a permeabilidade. É isso que eu tenho que fazer, certo? Agora, para a gente, né, compreender isso, é só você pegar, né, aquele modelo que nós aprendemos no ensino médio, de célula, de fronteira de contato, né, que a membranazinha que envolve a célula, ela torna-se permeável, e depois ela torna-se rígida quando a célula está nutrido. É aquele sistema que ele traz para a gente, certo? Aqui ele vai dizer o seguinte: indivíduos que usam a resistência, indivíduos que usam, né, cada vez mais os mecanismos, ou usam, inclusive, de forma intensa, né, os mecanismos de defesa, certo? De forma indiscriminada, né, pode o quê? Pode gerar possibilidades de comportamentos neuróticos. Ou seja, né, que eu tentar traduzir isso, como é que eu digo melhor? É assim, né? A utilização indiscriminada de resistência, né? O que é resistência? A resistência é um papel, é defender o eu, né? Defender o self, tá? A utilização indiscriminada das resistências, certo? Então, se eu vou resistir tudo no meio, é porque o meio, na minha interpretação, está sendo o quê? Está sendo ameaçador. O que vai acontecer? Por o meio estar sendo ameaçador, eu crio uma redoma que vai me proteger do meio, impossibilitando, né, que eu entre verdadeiramente nas relações com esse meio, certo? Então, o que vai acontecer? O self, né, ele fica protegido, né? Então, resistências para a defesa do self quando esse se encontra em situação de potencial ameaça ou em possibilidade de contato. O neurótico interpreta, né, na maioria das vezes, o meio como ameaçador. Né? Essa é a questão do neurótico. Olha só, tudo isso é o quê? Interpretação, né, da realidade vivida pelo indivíduo. Ele está manifestando a relação do seu self com o meio. Então, todos os sentimentos, né, tristeza, felicidade, medo, né, todos esses sentimentos, eles acontecem na fronteira do contato. Né? Se nós fechamos demais essa fronteira,
Se eu interpreto o meio sempre como algo ameaçador, o que vai acontecer? Eu começo a bloquear. Olha só, eu começo a bloquear, né, todas essas relações. Tá? E eu começo a distorcer a minha realidade. Começo a interpretar, quando eu falo distorção, é nesse sentido, de interpretar erroneamente a minha relação. Então, ele vai dizer o seguinte: o self existe onde estão as fronteiras móveis de contato. As áreas de contato podem ser restritas, como as nas neuroses, né? Mas onde quer que haja fronteira e o contato ocorra, este é, nessa medida, um self criativo. Olhe bem. Né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na relação do indivíduo com o meio, né? Na minha fronteira de contato, que em última instância nós chamamos fronteira de contato, né? Uma fronteira não palpável, né? Nós falamos isso de forma figurativa. Não existe uma fronteira de contato palpável que não seja orgânica. Você pegar a pele, o que é a pele? Pele é uma fronteira de contato, né? Que separa o meu organismo do meu externo. Então, tudo o que acontece aqui, se eu toco, né, eu estou sentindo, né, o toque na minha pele. E isso é uma fronteira de contato. Tá? Então, o que vai acontecer? Nessa relação entre o indivíduo e o meio, né, tem que haver bloqueio e permeabilidade, inevitavelmente, certo? Essa relação entre bloqueio e permeabilidade, né, self deve ser criativo, né? Ou seja, um indivíduo saudável. Né? Eu não me fecho completamente no meio, mas também não posso confluir, né? Ter uma fronteira altamente permeável. Uma fronteira de contato muito rígida, neurose ou psicose. Uma fronteira de contato muito permeável, neurose ou psicose. Tá? Bom, vamos ver, né, aquela questão do presente. Né? O que é o presente em gestalterapia? Então, o presente é uma passagem do passado em direção ao futuro. E esses tempos são as etapas de um ato do self, à medida que entra em contato com a realidade. Quando eu entro em contato com a realidade, quando eu me permito entrar em contato com a realidade, o que eu faço? Eu estou vivendo o meu presente. Olha só, certo? É provável que a experiência metafísica do tempo seja primordialmente uma leitura do funcionamento do self. O que nós interpretamos? Consciência do tempo, por exemplo. O passado, o aqui e agora. Isso depende da minha relação com o self. Né? Então, o neurótico vive o passado, né? Ele não consegue, né, viver plenamente o seu presente e vai viver sobre as expectativas do futuro. Né? Essa transição é o que é, na realidade, o que nós chamamos de presente. É o que separa o meu passado e o meu futuro. Tá? O que acontece? O passado é o que não muda e é essencialmente imutável. Olha só, o passado é o que não muda e é essencialmente imutável. É isso que eu digo. Olha bem, quando eu dou aquele exemplo para vocês e digo assim, é, o que passou, né, está lá atrás. Uma gestalt inacabada está lá atrás. Por que o neurótico ele vive preso no passado? O neurótico vive preso no passado porque ele está lá preso nas suas situações irresolvidas, suas situações que não foram resolvidas no seu passado. Então ele está preso. Né? Ou seja, o passado presente, né? Comandando as minhas ações no presente. Isso gera o quê? Gera angústia. Por quê? Porque se ele não se permite a vivenciar o presente, se ele não se permite vivenciar o aqui e agora, se ele não consegue fechar as situações de vida dele, né, que estão conduzindo, tomando as rédeas da vida dele, o que vai acontecer? Ele vai sofrer. Inevitavelmente ele vai sofrer. Ora, isso aí gera todo um problema para a gente. Né? Qual é o problema? O problema é que eu não posso me livrar do passado.
porque as experiências estão presentes, mas eu não posso também deixar que o passado me governe. Logicamente, olha só, quando a gente fala, né, dizer o seguinte, todas as minhas experiências anteriores, tá? Todas as minhas experiências anteriores fazem parte de mim. Tudo que eu vivenciei faz parte de mim. Acabou-se. Tá? Até aí tudo bem. Mas quando eu digo o seguinte, muito das coisas que eu vivi, muito das coisas que você viveu, né, faz parte sobre a sua história de vida. Né? Ou seja, o que você é hoje é devido ao quê? Devido a todo esse movimento de vivências e experiências anteriores que você teve. Isso é um fato concreto. Isso é um fato concreto. O que vai acontecer a partir daí? As pessoas dizem o seguinte, a Gestalt, falam erroneamente, né? A Gestalt não se preocupa, né, com o passado. O passado para a Gestalt não se preocupa. Isso é um grande erro. Né? É uma distorção da teoria da gestalterapia. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, a Gestalt ela se preocupa com o passado porque nós somos seres históricos. O que eu sou hoje, o que vocês são hoje, depende do que vocês vivenciaram. Olhe bem, do que vocês vivenciaram ao longo da sua vida. Tá? E aí vem um ponto, né, extremamente importante para a gente. É assim, o meu passado ele vai se manifestar no aqui e agora. Né? Ou seja, tudo que eu sou depende do que eu vivenciei. Só tem um detalhe. Né? O meu passado foi vivido. O que eu tenho sobre esse passado são as experiências. Ou seja, o fato ficou lá atrás. Quando o paciente chega, né, no, no consultório, né, quando o paciente chega no espaço terapêutico, no espaço terapêutico, isso vai gerar para a gente, né, a possibilidade de ter um contato com as experiências significativas daquele paciente. O que ele vai trazer à tona? Ele vai trazer à tona as situações do passado dele. Então, eu dizer que a gestalterapia não se interessa pelo passado, é uma forma errônea de compreender isso. Lógico que a gestalterapia, né, preocupa o passado. A gestalterapia não se preocupa com o porquê do presente, com o porquê que eu sou hoje assim, né, porquê o meu passado está influenciando. Eu não estou preocupado com isso, tá? Com a psicanálise. A psicanálise quer o quê? Quer ele explicar, né, em cima das experiências vividas. Para a gente, o que interessa é o passado no aqui e agora, se manifestando no momento do aqui e agora, no momento presente. É isso que nos interessa. Tá? Então, o paciente, quando chega e começa a falar para vocês, né, sobre as experiências significativas dele, sobre o que ele está vivendo, sobre como ele está interpretando a realidade dele, olha, isso gera toda um sofrimento psíquico, né? Uma, um sentimento de insatisfação. De insatisfação. Olhe bem. Ora, esse sentimento de insatisfação vai fazer com que ele sofra, consequentemente. Mas sofra por quê? Pela impossibilidade de mudança. Que ele sofra pela impossibilidade de lidar com aquele peso emocional que ele vivenciou lá atrás. É isso, né, que nós falamos que é o passado em gestalterapia. O peso é em cima das situações inacabadas. Essas situações inacabadas estão presentes. Essas situações inacabadas fazem parte do paciente. Como é que essas situações inacabadas são trabalhadas? A partir do momento que o terapeuta ele cria uma oportunidade para que o seu paciente vivencie. Olhe bem, ele cria uma oportunidade para que o seu paciente vivencie. Isso que é extremamente importante para a gente. Né? Essa vivência, né, do paciente, ela tem um papel crucial na vida da gente. Crucial. Né? Qual é o papel crucial? Né? É levar o indivíduo
a tomar consciência, né, de que essas situações inacabadas não podem conduzir a vida dele. Isso que é a gestalterapia, ou seja, trazer esse indivíduo para o presente. Quando esse indivíduo se permite a vivenciar o seu aqui e agora, quando esse indivíduo se permite a vivenciar o seu momento presente, isso gera, né, mudança. Isso que é mudança. Só tem um detalhe: nessa transição para o processo de mudança, vem o que nós chamamos de resistências. Né? Porque o que é resistência? Resistência, em gestalterapia, é uma sabedoria do organismo. Né? Sabedoria no bom sentido. Né? O organismo ele é sábio. Né? Sabe por quê? Porque ele sabe que você está interpretando o meio como uma situação ameaçadora. Numa tentativa de criar, certo? Uma estrutura defensiva, ele vai resistir. Então, como é que a resistência se manifesta no consultório? Ah, algo está me fazendo mal. Situações inacabadas estão conduzindo, né, o meu processo, né, conduzindo a minha vida. Olhe bem, situações inacabadas estão conduzindo a minha vida. E eu evito entrar em contato com essa vivência. Eu evito entrar em contato com essa situação ou com essas situações, porque Gestalt não é uma única situação. Gestalt é um conjunto de situações formando uma configuração. Né? Toda vez que eu crio uma resistência, né, para a minha relação com o terapeuta, eu faço o quê? Eu protejo a integridade psíquica, eu protejo a minha integridade psíquica, né? Consequentemente, eu crio um bloqueio, né, que faz com que eu não possa interagir adequadamente com o meio. Olhe bem, né? Se eu não consigo interagir adequadamente no meio, eu não mudo. Eu permaneço cristalizado, cronificado. E o processo de mudança é mínimo. Né? E eu continuo sofrendo. Por quê? Como meio terapeuta, né? Nesse caso, está numa situação de consultório. Né? Como o meio, certo? Como meio, ele exige, né? Eu preciso que o meu paciente fale para mim. Eu preciso que o meu paciente possa o quê? Possa trazer os conteúdos, né, para mim, para que eu possa, através das minhas intervenções, trabalhar ele. Né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou intervir, né, sobre o paciente, né, e se eu não consigo baixar o nível de resistência, né, eu, enquanto paciente, não consigo baixar a resistência, as intervenções do terapeuta não vão ser eficazes. Né? Por quê? Porque eu estou me protegendo. Né? Toda resistência gera um bloqueio. Olhe bem, toda resistência gera um bloqueio. Bloqueio entre a minha experiência e o meio. Bloqueio entre a minha experiência e o outro, impossibilitando acesso ao conteúdo, certo? Como acontece isso por parte do paciente? Né? Eu, toda vez que eu vou entrar em contato com um conteúdo, eu posso, né, sofrer. Para evitar que eu sofra, eu construo uma barreira. Né? Eu construo uma redoma que vai proteger essa integridade. O que eu chamo de integridade? Né? Deixar o psiquismo do jeito que está, né? Sem desmobilizá-lo, né? Sem deixar ele ser impactado pelos meus sentimentos. Se eu continuar resistindo, né, o nível de mudança ele é mínimo na terapia, certo? Do lado do terapeuta agora. O terapeuta vai perceber a resistência do paciente como alguma coisa que faz com que ele sofra, né? Já que ele está resistindo, eu não vou ter acesso ao conteúdo que eu deveria ter acesso para poder trabalhar, né? Eu não vou ter acesso ao conteúdo. Isso do lado do terapeuta, certo? No entanto, como terapeuta, eu não posso quebrar a resistência, né? Então, eu pergunto a ele, tá, me fala um pouquinho disso que você está sentindo agora, que está te fazendo sofrer, né? E ele vai dizer assim,
É uma coisa tão chata, né? Vamos falar de outra coisa, né? Eu queria trouxe outra coisa para você. O que ele está fazendo? Ele está mostrando claramente que ele não consegue entrar em contato, né, com esse conteúdo. Ele está mostrando claramente que ele não consegue, né, vivenciar aquele conteúdo, porque o conteúdo é ameaçador. Então, não me cabe querer bombardear o meu paciente com uma série de intervenções. Não me cabe querer bombardear o meu paciente, né, com uma série de questionamentos, né, porque ele não quer falar, porque ele não quer entrar em contato. Não me cabe estar mostrando a ele: olha, você está resistente. Não é o nosso papel. O nosso papel é o quê? É respeitar, né, a vivência dele, respeitar a resistência dele. Por quê? Lembre o seguinte, vamos voltar à teoria principal. Nós acreditamos que ele tem o poder da autorregulação, não é isso? Nós acreditamos isso. Ele tem o poder da autorregulação, tá? Se ele tem, olha a lógica, se o organismo dele tem o poder de se autorregular, se o poder tem o poder de se autorregular, né? Sabe o que significa isso? Que o nível da resistência irá baixar quando ele começar a interpretar o meio como não ameaçador. Olhe bem, e o nível de resistência baixa. Quando o nível de resistência dele baixa, o que, é que vai acontecer? Eu vou ter acesso ao conteúdo que está inacabado. Ou seja, ele vai colocar para fora o conteúdo que está inacabado. Tá? E se esse conteúdo inacabado vem à tona, né, eu posso trabalhar. Você entende quando eu digo assim, né, que eu posso trabalhar esse conteúdo? Entende quando eu digo isso? Sabe o que é trabalhar? Trabalhar é o seguinte: eu vou ter um conjunto de intervenções, certo? Que vai fazer com que ele possa tomar consciência, né, e ressignificar e dar novo sentido a esses conteúdos. É isso que acontece, tá? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Né? A resistência tem um papel fundamental na vida dele. Tem um papel fundamental. A resistência, né, como um mecanismo, né? Os mecanismos de defesa têm esse papel, né? Criar resistências para proteger o indivíduo, mesmo que essa proteção, né? Quando eu digo é sabedoria, é no bom sentido, porque o indivíduo não está apto ainda a entrar em contato com seus conteúdos. Por ele não está apto ainda a entrar em contato com seus conteúdos, né? Ele vai se proteger de sofrer, isso é óbvio. É óbvio, certo? Quando ele sentir, né, aceito incondicionalmente, quando ele sentir empatia por parte do terapeuta, quando ele sentir, né, atitudes do terapeuta que não vão julgá-los, que vão ser atitudes de aceitação, ele vai começar a falar daquilo que está vivenciando. Ele vai começar a falar daquilo que está fazendo mal, né? Então, o que acontece a partir daí? Né? Você gera todo um processo, né, para esse paciente mudança, de mudança. Então, eu quero o quê? Que ele possa mudar, que ele possa vivenciar, né, essa mudança de forma efetiva. Só que ele só muda sem tomar consciência, né? Só muda se ele tiver esse contínuo de consciência. Aí sim, ele muda. Né? Enquanto ele não tiver consciência sobre isso, tá? Consciência naquela questão que até da pergunta do Neilton aí, né? Consciência no sentido reflexivo, vivencial, existencial, né, do termo. Então, o que acontece? Essas vivências, né, esses conteúdos, eles inevitavelmente começam a vir à tona quando o nível de resistência baixa. Então, eu começo a intervir. E eu pergunto a ele assim: como você se sente passando por tal situações? Né? Por tal situação? Ou eu simplesmente confronto: olha, você me falou isso, isso e isso, né? Mas agora você está me dizendo assim, assim, assim. Você percebe, né, que há, né, uma diferença, como você estava colocando anteriormente, e agora eu estou confrontando as informações.
ou eu posso simplesmente, né, pedir para ele falar mais sobre aquilo, né, que ele está vivenciando, né, sobre as situações inacabadas. Quanto mais ele fala, melhor para ele e para a gente. Né? Melhor para a gente por quê? Porque nós estamos conseguindo criar um clima onde ele vai, inevitavelmente, né, intensificar a vivência. E melhor para ele, porque toda vez que ele fala para mim, né, ele vai elaborar internamente. E aí vem uma questão muito importante, a questão da repetição. Eu já falei sobre isso em aulas anteriores. Né? Tem pacientes que repetem muito, tem pacientes que repetem demais. Né? Toda sessão ele traz a mesma coisa, o mesmo conteúdo, certo? A pergunta é: eu devo ou não acabar com a repetição? Porque a repetição, na realidade, significa que a Gestalt está presente, a repetição significa que o conteúdo ainda está presente, incomodando. Repetição é isso. Repetição, se ele está preso no ano passado, eu sempre volto para o passado. Eu estou num eterno ciclo, né, de repetir. Repetir o quê? As configurações que estavam lá atrás. Olhe bem, as configurações que estavam lá atrás. Então, em cima disso, o que é que eu faço? Eu crio meios para que ele possa, né, falar quantas vezes for necessários que ele, em cima da necessidade dele. Não me importa se ele me conta a história 10 vezes. Se ele está me contando a história 10 vezes, né, sabe o que significa? É que a situação foi, né, a situação ainda está presente. Né? Se ele está me contando, está repetindo toda a sessão a mesma coisa, eu não tenho que dizer, meu amigo, você está repetindo. Eu não posso falar uma coisa dessa. Você não falou isso. Né? Ele está repetindo por uma necessidade. Olhe bem, ele está repetindo porque ele não consegue se livrar disso. Agora, tem um detalhe nisso aí. Todas as vezes que ele repete a mesma coisa, ou seja, aquela vivência que está incomodando, a situação inacabada que está vindo à tona, né? Cada vez que ele me conta, cada vez que ele traz para a sessão, ela perde a força. Ela vai diminuindo a intensidade. Sabe o que significa isso? Que a Gestalt está em processo de resolução. Então, por favor, quando o seu paciente, né, começar a repetir, né, começar a trazer novamente os conteúdos dele, né, não aborte o processo dele. Tá? Não aborte o processo dele. Simplesmente permita que ele, né, possa, né, vivenciar esse conteúdo, mesmo que seja uma vivência novamente, que seja uma vivência repetida, mas toda vez que ele vivencia novamente, ele vivencia de outra forma. Ele muda a configuração da Gestalt. Entende por que o nome é Gestalt terapia? Né? O nome Gestalt terapia por causa disso. Porque é um contínuo processo de mudança desses conteúdos. É um contínuo processo de mudança, né, na elaboração, né, do que ele se permite vivenciar no âmbito da relação terapêutica. É isso, né, que é o ponto crucial da vivência do indivíduo. Olhe bem, né? Agora, isso, lógico, tem consequências, né? Consequências, isso é tempo, né? Então, assim, é muito difícil em gestalterapia, eu já vi livros, né, de vários gestalterapeutas falando sobre gestalterapia de curta duração, né? Psicoterapia breve em gestalterapia não existe, né? Primeiro, não existe psicoterapia breve em gestalterapia, né? Psicoterapia breve, ela é focal, ela é psicanalítica. Ela foi gerada em cima da teoria psicanalítica e foi desenvolvida aqui no Brasil por uma psicóloga chamada Vera Lengluber, né? Que não casa a concepção tanto de homem como a concepção teórica e metodológica, não casa com a gestalterapia. Tá? E é pior a situação, quando as pessoas falam para aí, a gestalt de curta duração, aquela com sessões limitadas, né? Isso não existe, pelo amor de Deus. Gestalterapia é um trabalho contínuo, né? E processo de gestalterapia não elege foco a ser trabalhado. Hoje nós vamos trabalhar tal coisa. Hoje nós vamos trabalhar, né, perdas. Hoje isso aí que os teóricos, né, da psicoterapia breve trabalham, né? Eleger foco. Mesmo sem foco,
partindo da própria necessidade do paciente. Nós não fazemos isso, porque não tem sentido para a gente. Tá? Não faz sentido a elaboração, ela não é focal. Né? A gestalterapia não é focal, apesar que trabalha situações, né, vivenciadas, né, presentes no aqui e agora, né, eu não vou eleger um foco único. Por quê? Porque eu trabalho com a concepção de formação de Gestalt. Né? Então, o contexto focal em Gestalt terapia não faz sentido. Apesar que vocês vão encontrar livros aí, Gestalt terapia de curta duração, né? Gestalt terapia colocando a Gestalt como se fosse uma terapia que pudesse ter um processo de resolução em cima de problemas pontuais. Isso não nos cabe, né? Não é a perspectiva. Apesar que a tomada de consciência pode existir, mas isso não significa que gestaltes enraizadas, gestaltes altamente rígidas que estão presentes, e rígidas e antigas, que estão presentes na nossa vida, vão realmente ser resolvidas. Elas podem continuar lá, inevitavelmente, tá? Então, por continuarem lá, elas vão incomodar, continuam incomodando. Então, a gestalterapia é um processo de continuidade, é um processo onde vai o quê? Uma gestalt inacabada puxa outra gestalt. Por isso que o nome é configuração. São situações de vida vivenciadas, né, pelo indivíduo. E essas vivências significativas e essas vivências têm um papel extremamente importante para a gente, né? Que é aquela questão do aqui e agora. Vai se manifestar no aqui e agora. Quanto mais você tiver, né, se permitindo a viver o seu presente, o seu aqui e agora, mais saúde mental você tem. Olha bem, quanto mais você se permite a vivenciar o seu aqui e agora, mais saúde mental você tem. Esse é um ponto, né, que nós não podemos desconsiderar. Entendem? É um ponto que nós não podemos desconsiderar. Mais saúde mental você tem. Então, o que acontece? A estruturação, né, dessa relação terapêutica se dá a partir do momento que o paciente, por uma necessidade, olha o que eu estou dizendo, por uma necessidade devido ao seu quadro disfuncional, tá? Por favor, repito, não interpretar isso, né, no contexto, ao pé da letra, de uma psicopatologia. Né? Então, por isso que nós vamos chamar de quadros disfuncionais. Certo? O que é uma disfunção? Eu tenho o ciclo natural da experiência do indivíduo, que em algum momento esse ciclo ele é, né, abalado. Né? Ele é abalado. Certo? Isso é um quadro disfuncional. Isso pode se manifestar de diversas formas. Isso pode se manifestar como processo ansioso, isso pode se manifestar como processos obsessivo-compulsivos, isso pode se manifestar como processos depressivos. Né? Então, esse quadro disfuncional, que não é natural do ser humano, né? Faz parte da vida, mas não é natural. Né? Não posso dizer que faz parte do ser humano. Isso entra em cena quando alguma coisa está funcionando não adequadamente. Então, um quadro disfuncional é isso, porque pela nossa concepção, nós acreditamos que todo organismo é saudável. E isso me lembra muito um comentário do Rogers, eu li um texto do Rogers, do Carl Rogers, onde ele dizia o seguinte, olha, falando sobre a tendência atualizante, ele dizia o seguinte, todo organismo possui uma tendência inata a se auto-atualizar, ou seja, tem uma potencialidade, né? Todo organismo tem uma potencialidade. O que ele coloca? Ele diz assim, a tendência atualizante, né, só não funciona adequadamente em organismos, né? Aí ele dá o exemplo, em determinadas psicoses orgânicas, onde tem uma disfuncionalidade orgânica realmente, né? Onde o indivíduo não consegue se atualizar adequadamente. Né? Mas, exceto isso, né, o indivíduo, naturalmente, ele se vai se potencializar.
ele vai crescer. Esses quadros funcionais, né, para nós, não caracteriza doença. É uma alteração no ciclo normal da autorregulação. Então, eu tenho um ciclo normal da autorregulação, então eu vou me autorregulando. Em algum momento, essas situações inacabadas são tão fortes, são tão impactantes sobre o indivíduo, né, que criam processos disfuncionais. Tá? É isso que nós chamamos. Né? E outra coisa, né? Quando os processos de resistências não conseguem ou são usados exacerbadamente. Porque se você olhar nos quadros funcionais, né, todo processo de mecanismo de defesa ele está mobilizado. Né? Então, a exacerbação na utilização dos mecanismos de defesa é, olha só, é neurose. Né? A utilização inadequada dos mecanismos de defesa é neurose. A utilização inadequada, né, no seu ciclo de contato, né, gerando bloqueios, rigidez ou extrema permeabilidade, é neurose. Né? Então, o neurótico ele utiliza muito os mecanismos de defesa, ele racionaliza muito, né? Ele conflui muito, né? Ele utiliza um ou mais mecanismos, né? De forma exagerada, né? Ele introjeta demais, né? Ele projeta demais. Né? Então, esses quadros, né, levam o indivíduo a desvirtuar esse processo de autorregulação. Mas, olha a boa notícia, né? Mas significa que internamente ele tem a capacidade de voltar, né, ao processo autorregulativo do organismo. Né? Essa é a teoria da gestalterapia. Né? Então, qual é a base da teoria da gestalterapia? Né? É que, inevitavelmente, mesmo passando por todas as contingências da vida, mesmo passando por diversas situações, né, de sofrimento na vida, né, você consegue se autorregular. O organismo consegue entrar, continuar se autorregulando. Ele consegue se potencializar. Porque o processo de potencialização do organismo, ou seja, do indivíduo, lembre-se que quando eu falo organismo, eu estou falando da interação mente-corpo, né? Ou seja, da integridade, né? Do indivíduo como um todo, inteiro, né? E da integridade das suas funções. Tá? Então, o que acontece? Mesmo nesse sentido, ele consegue entrar num processo onde o equilíbrio está presente. Né? O equilíbrio, o processo autorregulativo. O que equilíbrio é isso? Né? O que é equilíbrio? Autorregulação pura. Né? É o que a biologia, inclusive, nós utilizamos, né, isso da gestalterapia, coloca. Né? Homeostase, né? Processo autorregulativo. Então, é isso que a gente acredita. Você sabe quem são as pessoas que buscam a psicologia humanista como terapeutas? Que sabem? Só vai ser gestalterapeuta quem acreditar nisso. Tá? Se você não percebe em você que você é capaz de se autorregular, você não dá para ser gestalterapeuta, meu amigo. Não é? Entende? Então, se você não é capaz de acreditar, né, de ter a crença que o seu paciente ele pode se autorregular, né? Você não dá para ser gestalterapeuta, é óbvio. Né? Porque a teoria base é essa. Qual é a teoria base da gestalterapia? Autorregulação, capacidade inata. Né? Ou seja, você já nasce com essa capacidade, né, de se autorregular. Né? Biologicamente e psicologicamente. É isso que é autorregulação. Né? É isso que é autorregulação da gestalterapia. Vamos lá. Perguntas? Perguntas? Pode perguntar pelo chat, que tiver no celular, você que fica ruim de digitar, ativa o microfone. Pode perguntar. Vamos voltar para a apresentação.
Eu vou pegar o conceito aqui dos posters, né? Miriam Irving Poster, né? Que eram alunos do PELS. Tá? O que ele coloca? É o seguinte, tá? O conceito de existência tem implicações de longo alcance para o terapeuta, que quer ir além dos deverias endêmicos da nossa cultura. Tradicionalmente, a resistência implica que uma pessoa tenha objetivos específicos que podem ser identificados, como visitar um amigo, fazer uma ligação de casa ou escrever uma canção. Qualquer força interpessoal que interfira no movimento para essa direção é chamada de resistência. Ou seja, qualquer força que entre em ação, que impeça o indivíduo, né, a ter, né, um processo, né, de ação, ou seja, que ele vá, né, de encontro ao caminho dele, é o que nós chamamos de resistência. Tudo aquilo que o indivíduo interpretar como ameaçador ou como o indivíduo interpretar, né, como barreiras, né, para uma autorregulação é o que nós chamamos de resistência. Tudo aquilo que o indivíduo interpretar como alguma coisa que impeça de ele atingir objetivos é um processo de resistência. Tá? Agora, não entender resistência como algo patológico. Resistência é extremamente importante. Resistência, ela tem finalidades. Proteção, né? Proteção. Então, é sabedoria do organismo. Agora, a exacerbação dessa resistência do paciente significa processo neurótico. Tá? Olha só, segundo essa visão, a barreira precisa ser removida para que o objetivo correto possa ser alcançado. Olhe bem. Né? Portanto, a força resistente é vista como um sabotador entre diversas forças que existem dentro do indivíduo. E, na verdade, como um agente não do eu, mas sim do anti-eu. Isso é uma reminiscência da superstição medieval com relação à possessão por demônios ou espíritos malignos, que é um conceito errôneo, né? O que normalmente considera resistência não apenas uma barreira inerte, mas deve ser removida, mas uma força criativa para administrar o mundo difícil. Então, o que significa isso? Né? Que eu não tenho como quebrar essa resistência, né, do indivíduo no momento da sessão terapêutica. Eu não tenho como fazer isso. Tá? Por quê? Quer dizer, eu tenho, eu não devo fazer isso. Porque se ele está resistindo a alguma coisa. Ele está resistindo a alguma coisa ameaçador, certo? Então, uma criança aprende a conter seu próprio choro quando ele evoca uma reação antagônica dos seus pais. Tá? Então, o que ela está fazendo? Ela está entrando, né, um processo de defesa. Tá? Agora se pergunta, tá, e aí? Com base em tudo isso, tá? Como é que essa resistência funciona? Qual é o papel dela, finalmente? Hã? Como é que ela está presente na gestalterapia? Em vez de procurar remover a resistência, olha só a afirmação, esse é o segredo. Tá? É melhor focalizá-la, supondo que, no melhor dos casos, uma pessoa cresce ao resistir. E, na pior, a resistência ainda é uma parte de sua identidade. É um engano rotular a resistência, rotular o comportamento original como uma mera resistência. Né? Então, o que, que significa? Na pior das hipóteses, resistência está colaborando que você continue se desenvolvendo. Na pior das hipóteses. Né? Então, remover a resistência para voltar a uma pureza pré-resistente é um sonho fútil. Você não tem como remover a resistência do indivíduo. Né? Você pode quebrar, você pode atacá-la. Só tem um detalhe: toda vez que você tenta atacar a resistência, quebrar a resistência para acessar o conteúdo do indivíduo, né, do seu paciente, ela torna-se mais forte. É por isso que está dizendo, né? É um sonho fútil. Porque a pessoa que resistiu é agora uma nova pessoa e não há como voltar. Ou seja, mesmo o cara resistindo, ele está mudando. Mesmo o cara tendo uma possibilidade de resistência,
Ou seja, ele está se protegendo, ele continua ainda evoluindo, ele continua se autorregulando. Ele poderia se regular muito mais, né, se não estivesse resistindo, no âmbito da sessão terapêutica. O que nós estamos falando é resistência, né, na relação com o meio. Tem um papel fundamental. Né? Todos vocês resistem e resistem a alguma coisa. E resistem continuamente. Ou seja, os mecanismos de defesa de vocês. Tá? Bom, o que acontece? Cada passo do desenvolvimento da resistência se torna parte de uma nova formação da natureza do indivíduo. E ele não se transforma na pessoa antiga, ou seja, é, a vida continua. O processo, o meu presente, o meu aqui agora, torna-se passado. Né? E sempre um novo momento vai surgir. Cada momento que se torna passado, um novo momento surge na minha vida. Olha, é isso que acontece com o seu paciente, tá? Quando o neurótico está preso lá atrás, ele quer impedir que novos momentos possam existir na vida dele. Por quê? Porque novos momentos significa novo, e novo é ameaçador, né? Então, o neurótico interpreta, né, o novo como algo ameaçador. Entende? É por isso que ele cria uma redoma para se manter daquela forma, que é impossível, logicamente. Né? Ele vai continuar evoluindo, querendo ele ou não. Tá? Bom, todas as pessoas administram sua energia de modo a obter um bom contato com o ambiente, né? Ou para resistir ao contato. Então, é isso que vocês fazem. Cotidianamente, vocês fazem isso, certo? Vocês interagem com o meio ambiente, né? Criando possibilidades de contato, mas também resistindo a esse contato, dependendo da situação que vocês estão vivenciando. Né? Isso é um ciclo natural da vida. Por quê? Porque resistência faz parte do indivíduo. Né? Mecanismos de defesa, né? Eles fazem parte do indivíduo. Se a pessoa se sente que seus esforços serão bem-sucedidos, que ela é potente e seu ambiente é capaz de proporcionar um rótulo nutridor, ou seja, algo que possa, né, te fazer bem, né, trazer para você coisas boas, e irá confrontar seu ambiente com vontade, ou seja, ele tem mais confiança, ele tem mais ousadia, ele se joga para o processo de mudança. Mas, se seus esforços não conseguirem o que deseja, ele entra no impasse. Olhe bem, né? Com uma extensa lista de roupa suja, ou seja, coisas que ele ficou preso lá atrás, sabe? Né? A história, lista de roupa suja significa, sabe o quê? Uma série de situações que não foram lavadas, que não foram significadas, que não foram ressignificadas, né? Situações inacabadas, sentimentos perturbadores, né? Ou seja, raiva, confusão, futilidade, ressentimento, impotência, desapontamento e assim por diante. E então ela precisa redirecionar essa energia de diversos modos. E todos reduzem a possibilidade de interação plena, de contato com o seu ambiente. Por quê? Por não aceitar, né, as contingências do meio, né? Por não aceitar o seu momento presente, por não aceitar o seu aqui e agora. Né? E isso para a gente é uma complicação. Né? Uma complicação para a gente estar vivenciando isso. Por quê? Porque você não vai conseguir lidar adequadamente com o nível de frustração que você vai entrar. Esse é o paciente, meu amigo, sabe? O paciente é aquele indivíduo frustrado que sente-se incapaz, incompetente de entrar em contato adequado com o meio e se ajustar criativamente. Ele não consegue se ajustar criativamente. Ele sente-se incompetente, ele se sente irresponsável, ele não tem a responsabilidade. Olha só, né? Responsabilidade no sentido etimológico do termo, né? A habilidade de resposta, ou seja, ele não consegue responder ao meio de forma adequada. E é por isso que ele sofre. Né? Aí chega um impasse, ele chega numa confusão. Né? Então, a gente recebe esse tipo de paciente no consultório, né, totalmente confuso. Né? Só que o impasse não é coisa ruim, não. O impasse faz parte da vida. Né? Então, o impasse vai fazer o quê? Ele vai chegar um momento que ele tem que tomar uma decisão na vida dele, senão ele vai continuar sofrendo. Né? Agora, lembre-se que esse processo é o quê? Né? Não é só consciente.
né? Ele é não consciente também, né? Muitas vezes o paciente sofre e não sabe por que sofre. O paciente sofre e não sabe por que sofre, né? E isso é um ponto, tá? Agora, o que acontece? O contrário também é verdadeiro. Às vezes ele sabe porque sofre, mas não consegue mudar. Por quê? Porque está enraizado, porque está preso, porque está nas situações inacabadas lá atrás. Ele está preso. É por isso, né, que o próprio Iontef, né, coloca que a relação primordial, né, para o processo de cura, né, é uma relação dialógica, né, a permissão do contato, a possibilidade do contato com o outro. Né, isso é curativo. Né? A possibilidade de contato com o outro é curativo. Né? Então, o que acontece? A relação terapêutica é dialógica. Sabe o que é uma relação dialógica? Eu vou dizer a vocês assim. Né? Entendam. Uma relação dialógica, pegando o próprio contexto do Martin Buber, né? Tem esse livrinho aqui, ó, do diálogo e do dialógico. Né? Muito legal. Né? Quando ele coloca o que é uma relação dialógica, ele vai dizer assim: é uma relação que privilegia a diferença com o outro. É a relação, né, de confirmação ou de coafirmação. Porque, quando ele diz isso, é importante a gente compreender. Né? É uma relação de confirmação. Né? O que é uma relação de confirmação? Eu não posso afirmar ninguém. Né? Eu não tenho a capacidade de afirmar ninguém. Tá? Eu tenho a capacidade de me afirmar. Né? Então, eu me afirmo e você me confirma. Porque me afirmar, né, se você fosse me afirmar, eu estaria elegendo você como meu ponto de referência. E eu não posso fazer isso, me desculpe. Né? Vocês não podem ser o meu ponto de referência. Me desculpe. Gosto demais de vocês, mas vocês não podem ser o meu ponto de referência. O meu ponto de referência tem que ser a minha experiência organísmica. Né? Eu não posso gostar do que vocês gostem. Né? E nem vocês podem me obrigar a gostar do que vocês gostam. Certo? Então, a partir do momento que eu começo a pegar o seu jeito de ser, a sua forma de conduzir a vida, sua forma de interpretar a vida, né, e trago isso para mim, eu estou confluindo. Olha só, isso é uma confluência. Eu estou perdendo o limite, né, a consciência do limite do meu eu, né, com o seu. Né, e eu estou gostando do que você gosta, não com base na minha própria experiência. A terapia tem essa função. A terapia tem a função de você se afirmar, o terapeuta te confirma na relação dialógica, na relação genuína e verdadeira, né, de alteridade, né, de intensidade de duas consciências, dois níveis de consciência do terapeuta e do paciente, certo? E você, né, tem um aumento da sua autoestima. Porque a grande questão por trás, né, de tudo isso, desses processos funcionais, é que afeta diretamente a autoestima do paciente. Né? Então, afetou a autoestima, meu amigo, né? Vem culpa, quer acabar com o indivíduo, torne ele culpado. Você acabar com o indivíduo é sentir culpa. Culpa massacra. Culpa anula você. Né? A pior coisa, né, é sentir culpa, sentir culpado. Né? Não estou dizendo que você não deve sentir culpa, não é isso. Estou dizendo que você não pode ter uma vida de culpado. Né? Então, assim, você precisa aprender a se perdoar. Primeira questão. Você precisa aprender a se perdoar pelos erros que talvez você tenha cometido. Olha o que eu estou dizendo. Talvez você tenha cometido. Entende? Então, primeira questão, você tem que aprender a se perdoar. Né? E seguir a sua vida. O paciente tem que aprender isso. Agora, eu não vou dizer isso para ele nunca. Estou dizendo para vocês, que são treinandos em psicoterapeutas. Né? Mas eu não posso dizer isso para ele. Né? Primeiro, ele vai compreender. E segundo, tudo que eu falar para ele, ele vai interpretar isso cognitivamente. Eu preciso que ele chegue a essa conclusão por ele mesmo. Né? Então, o que acontece? É, Na relação ideológica, é a relação de afirmação. É de afirmação da alteridade, do seu jeito de ser. Então, muitos dos problemas disfuncionais estão atrelados à baixa autoestima, à baixa
autoestima do indivíduo. Olha bem, quando você começa a deixar de eleger o outro como seu centro de referência, olha bem, eleger o outro como seu centro de referência e elege a sua experiência organísmica, né, como seu centro de referência, né, você está mudando. Né? Você continua se potencializando. Isso que é natural. É isso que eu quero no meu paciente. Eu não quero que o meu paciente deixe de conduzir a vida dele, né? Simplesmente porque alguém não quer que ele haja assim. Eu quero que ele, mesmo com seus erros, mesmo com seus acertos, assuma a responsabilidade pela vida dele. É isso que me interessa enquanto terapeuta. Né? Então, a terapia ela deve gerar autonomia. A terapia jamais gera dependência. No momento que ele não quiser mais a terapia, ele se sente preparado, ele não precisa mais de mim. Meu amigo, quando eu passei a dizer a você, olha, eu não quero mais, não preciso mais de você, isso para você tem que ser motivo de alegria. Sabe por quê? Porque você foi competente. Né? Apesar que alguns terapeutas medíocres por aí vêm com a historinha de alta, você não está preparado. Né? Você não está preparado para deixar a terapia. Porra, né? Você não está preparado? Quem é você, cara pálida, né? Para dizer que não está preparado. Então, eu tenho que ter a noção que quando o paciente desenvolve autonomia, ele está curado. Quando o paciente desenvolve a possibilidade de seguir a vida dele sem alguém acompanhando, terapeuta, né? Significa que ele está plenamente exercendo as funções autorregulativas do seu organismo. É isso que eu quero dele. Não que ele desenvolva dependência de mim. Eu quero que ele desenvolva o quê? Né? Processo de autonomia, tomada de consciência, contínuo de tomada de consciência, ou seja, awareness. É isso que eu quero dele. Isso que é fundamental.